Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula de hoje, nós iremos falar sobre conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Nós falamos nas aulas anteriores sobre pontos fixos fundamentais, onde tivemos o ponto de gelo e também o ponto vapor. Demos uma breve introdução sobre as escalas Celsius e Fahrenheit e agora vamos saber como é que fazemos essa convecção, né, com essa convecção de escalas termométricas. Sou José Araújo e vamos dar início. Bom, a conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit, né? Sempre que possível, é sempre possível estabelecer uma relação entre essas duas escalas termométricas quaisquer. Podemos, por exemplo, obter uma equação que relacione os valores numéricos dados pelas escalas Celsius como para a Fahrenheit. Isso significa que, conhecendo a temperatura em uma determinada escala, podemos também utilizar essa equação, conhecê-la em outra escala qualquer. Para fazer a correspondência, né, dessas escalas, vamos utilizar dois termômetros idênticos de mercúrio, sendo um graduado na escala Celsius e outro na escala Fahrenheit. Ao colocá-los em contato ao mesmo tempo, observamos que a altura do mercúrio são iguais, mas por se tratarem de escalas distintas, os valores numéricos assinalados são diferentes, o ΔC e o ΔF. Nós temos aqui, vamos desconsiderar a escala Kelvin. Vamos considerar apenas as escalas Celsius e a Fahrenheit, onde nós temos 0 graus Celsius, que é o ponto de gelo da escala Celsius e o ponto de ebulição dessa mesma escala. E aqui na Fahrenheit, nós temos o 32 Fahrenheit para o ponto de gelo e o 212 para vapor. Perceba, pessoal, que os intervalos de temperatura correspondentes nos dois termômetros, né, eles são proporcionais. Assim, daí nós tiramos a seguinte relação. Nós temos Celsius menos 0 dividido por Fahrenheit menos 32, que é igual a 100, que a 100 é o quê? 100 é o ponto de quê? É o ponto de congelamento da água na escala Celsius, menos o 0, que é o ponto de ebulição da água na escala Celsius, dividido por 212. 212 é o ponto de vapor do Fahrenheit, menos o 32, que é o ponto de gelo da escala Fahrenheit. Então, nós temos 100 menos o 0, que dá 100, 212 menos 32, que dá 180. Dividindo ambos por 20, nós iremos encontrar 100 dividido por 20, encontramos 5, e 180 dividido por 20, encontraremos 9. Seguindo, nós temos que é possível converter esses valores de temperatura entre as três escalas termométricas mais comuns. Para isso, né, nós utilizamos a seguinte identidade. Nós temos o C, que é Celsius, dividido por 5, igual Fahrenheit menos 32, dividido por 9. Essa equação de conversão ela é extremamente importante para a resolução das questões que virão. E temos outro tópico que é a variação de temperatura. Para converter uma variação de temperatura em graus Celsius para Fahrenheit ou vice-versa,
devemos observar o esquema a seguir, né, em que comparamos duas escalas. Aí nós temos aqui, né, essa figura de equação da conversão, onde nós temos esse esqueminha aqui, que é a nosso esquema de entre essas duas escalas, certo? Então, nós temos a seguinte, certo? Nós temos isso. Ok? Então, nós temos o delta θ, Celsius, dividido por 100, e delta θ, F, dividido por 180. Bom, pessoal, eu trouxe um exemplo para vocês. Aí no exemplo a gente tem o seguinte. Um jornalista em visita aos Estados Unidos passou pelo deserto de Mojave, onde são realizados pousos de ônibus espaciais da NASA. Ao parar em um posto de gasolina à beira da estrada, ele observou um grande painel eletrônico que indicava a temperatura local na escala Fahrenheit. Ao fazer a conversão para a escala Celsius, ele encontrou 45 graus. Que valor ele havia observado no painel? Bom, para a resolução dessa questão, o que a gente vai utilizar? A gente vai aplicar aquela equação de conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Então, vamos lá, né? Temos o seguinte. Temos que delta C, né, é igual o delta F menos o 32 dividido por 9 e que dividido por 5. Temos a nossa relaçãozinha, a nossa fórmula. Agora é só jogar os dados da nossa questão na fórmula. Então, onde tiver o θc, nós iremos substituir por 45, que foi o que a questão nos deu. Vamos dividir por 5. Deixa eu apagar bem aqui que não ficou bom. Que é igual ao θf menos o 32 dividido por 9. Fazendo o meio pelos extremos, né? Desse jeito. Um x aqui. Nós iremos ter 45 vezes 9, 5 θf menos 5 vezes 32. No final, iremos encontrar que o θf é igual a quanto? É igual que a unidade é em escala Fahrenheit, que foi o que a questão pediu.
Então, o valor que o jornalista observou no painel antes da conversão foi 113 Fahrenheit, ok? Então, até a próxima questão, até a próxima aula. Eu espero que todos tenham compreendido e até a próxima.